esse é um convite muito frequente na sua vida. Normalmente ele fala sobre diversos outros assuntos. Mas hoje ele veio falar de cinema, que eu sei que é uma paixão na vida dele. E é uma paixão de todo mundo que assiste aqui, o Luiz Câmara Arte. Ele escolheu 4 filmes que ele gosta, filmes afetivos, filmes que marcaram a vida dele. Pelo motivo, ele vai explicar aqui. E eu gostei muito da lista, achei uma lista excelente. E primeiro, meus agradecimentos pela sua presença aqui no programa do Luiz Câmara Arte. Eu sei que você gosta muito de cinema, porque sempre que a gente conversa, você traz alguma referência de filme. Não sei se você faz isso com todo mundo, mas comigo sempre o cinema acaba sendo inserido nas nossas conversas. Mas você costuma falar de cinema no seu programa, no seu blog? Obrigado, Raquel. Olha, é um sonho meu estar aqui no seu programa. Esse programa tem 10 anos já, não é? 8 anos. É que eu tinha um outro programa. Exato. Aqui. E Mas você nunca me convidou para 8. participar do seu programa. Eu assisto, eu gosto, eu acompanho. E o cinema faz parte da minha vida, da minha formação, desde garoto. E eu era garoto e minha mãe me botava de castigo e assisti muito filme. E filme não só para minha diversão, para minha formação. Essa lista que você me pediu... E só um instante, Bené, tinha cinema de rua na sua época aqui. Exato. Você pegou cinemas de rua Eu peguei aqui em 5 Itabuna? cinemas na minha cidade. 5 cinemas ao mesmo tempo? 5 cinemas ao mesmo tempo. Gente... Eu vou dar tempo numerá-los? Dá. O filme chegava em Itabuna, eu estou falando, eu nasci em 1959, eu estou falando na década de 60. Volte aí no final da década de 60. 67, 68. Eu, 10 anos de idade. Olha, o filme era lançado no Cine Marabá, na Praça Camacan, ali. E dali ele ia para o Cine Itabuna. Do Cine Itabuna ia para o Cine Catalunha. Cine Catalunha, Cine Plaza, na Rui Barbosa. Ia baixando de preço? Não, ia baixando de preço às vezes. Né? E parava no Cine Plaza, que ia no bairro de Fátima. Chega uma época que Itabuna tinha empresas de cinema itabunenses, da família 70. E eu tinha um vizinho, seu Wilson, que ele era funcionário dessa empresa e dava permanente a gente, dava ingresso. Que ficasse na rua Abílio Caetano, que ficasse quietinho, caladinho, ganhava um prêmio. E a gente esperava para assistir o filme, que o filme era lançado na quinta-feira, quinta e sexta-feira. Matinê e suerê. E tinha matinal também, já assisti matinal. Ontem eu fui ao cinema aqui, Starplex, e tem um filme aqui que está sendo lançado. Os filmes estão repetindo tanto, né? E grandes filmes assisti. Todos eles eu assisti na telona. Todos esses aqui. Esses aqui da lista. Todos esses da lista. A experiência da telona é uma lista muito fantástica. complicada, porque você me pede. Eu gosto muito de cinema. Eu acompanhei muito cinema e futebol. Esporte, de modo geral, especialmente futebol. E eu gostava muito de cinema. Cinema, os artistas, eu tinha assim, sabia, até 1976, quando comecei a trabalhar no jornal, até 80, eu sabia todos os Oscars, todos os ganhadores de Oscars e tal. E esse, um desses aqui que eu estou citando, bateu o recorde, né? É um filme assim incrível, mas uma tarefa muito difícil, viu? E quando a gente ficou, né, como é que vai ser essa lista, Durante como é que vai ser? Né? Quando a gente conseguiu definir a lista, eu falei, poxa, adorei um listão. São atuais, né? São filmes que eu acho que são eternamente atuais. Esses filmes são... O mais antigo, inclusive, eu acho um dos mais atuais. Exato. Né, que é Tempos Modernos. É um filme de 1936, mas eu acho um filme tão visionário. E até hoje, assim, quando tem coisas assim de tecnologias que você fala assim, poxa, isso já estava lá em Tempos Modernos. Chaplin realmente era um gênio. E eu fiz uma homenagem a você. Tem a ver com a sua atividade profissional. É uma homenagem a você. Tem a ver com a sua atividade profissional. Tem a ver com o seu trabalho e tem a ver com a atualidade. Eu tentei escolher alguns filmes assim, 2 brasileiros e 2 americanos para a gente discutir. Então, fale sobre Tempos Modernos. Tempos Modernos, esse filme eu choro, né? Eu choro. Eu sempre gostei de Charlie Chaplin. Esse filme é um filme de 1936, como você falou, preto e branco. Preto e branco. É um filme que tem uma cena que mostra ele robotizado. Isso me deixa muito triste. Tem uma cena do monitor, né? Não sei se você vai localizar, que o grande irmão está num patamar observando ele. Tem Paulette Goddard, que foi esposa dele, dizem até que ele foi pedófilo, né? Que Charlie Chaplin foi pedófilo. Porque ele era muito mais jovem que ele. Muito mais jovem. E tem uma cena que é gravíssima, que ele vai entrando, o Carlito, né? Vagabundo, ele entra na esquina e vem um protesto.
E ele com a bandeira na mão, ele vai andando, daqui a pouco tem muita gente, e ele como se fosse o líder, uma pessoa sendo usada. A questão da modernidade, do uso do homem, robotização, tudo isso. Do quanto nós somos vigiados o tempo todo, a gente não tem mais privacidade. Tinha um carinho especial por Charlie Chaplin. Esse aparelhinho que a gente fica na mão, a qualquer hora as pessoas podem ligar pra gente, perguntar onde a gente está. E aí tem gente que ainda fala, já liga em vídeo, porque em vídeo você mostra onde você está. Então nós somos realmente vigiados o tempo todo. O trabalho cada vez mais automatizado, cada vez mais feito por máquinas. Isso a gente presenciou em várias empresas, assim, a forma como nós fomos direcionados a utilizar o atendimento automático, o caixa automático, e o quanto isso leva a um desemprego, a um remanejamento de mão de obra. A frustração mesmo, né, do desemprego não é fácil para ninguém. A opressão do homem pelo homem. Tem uma música de Fagner que eu acho belíssima, que diz que sem o seu trabalho o homem não tem honra. E sem a sua honra se morre e se mata. E ele critica o Fordismo, né? Ele critica a indústria nova, que na época o Henry Ford, né, estava crescendo, já estava crescendo. Um dos caras mais inteligentes que eu vi na face da Terra, Charlie Chaplin. Tem outros filmes também, eu falei a você, como o Grande Ditador. Aquele discurso do Grande Ditador, hoje, ele não sei como foi editado, é a forma como ele fala direto, sem edição. Eu fico observando, eu já vi o discurso todinho para ver se tem corte. Ele fala de uma forma incrível, ele muda o semblante, Raquel, assim. E hoje ali é Chaplin falando. Exatamente, você foi linda. É Chaplin falando. E ele, como também, ele resistiu ao filme falado. Ele resistiu, ele era contra o filme falado, né? Apesar que ele também foi genial no cinema. No cinema falado. Monsieur Verdot. Exato, tem aquele outro da bailarina e do bêbado. Mas a bailarina Decadência. A Luzes da Ribalta é mudo ainda. Luzes da Ribalta. É mudo, não? Luzes da Cidade, que é mudo. Luzes da Ribalta é falado. E tem diálogos lindos em Ele tem uma coisa bonita. Ele foi genial tanto no cinema mudo quanto no cinema falado. Ele tem o Circo, todos os filmes dele. E ele jogava... Eu não consigo... Mas por que você disse que escolheu Tempos Modernos em homenagem Não, eu falo a você, porque o tema fala do capitalismo, da homenagem, né? Todos eles dão homenagem a você. Eu vou dizer que tem algum a ver com a sua atividade profissional, a psicanálise. Então, é a acrescentação de renda, o ser humano sendo rebaixado. Tem uma cena que ele começa a usar a máquina, que ele fica parado, vai andando, né? A dominação do homem, o homem pelo homem. E eu não consigo sorrir com o Charlie Chaplin. Interessante. E eu saio do cinema chorando, saía do cinema chorando. É verdade. Muito bom seu comentário. Porque eu me emociono mais do que eu acho graça nos filmes de Chaplin. Tem alguns momentos realmente que são engraçados. Tem, o Leão ali, o circo. Mas se eu for analisar, realmente eu me emociono mais. O Garoto, eu choro aquele filme. Nossa, eu choro muito no Garoto. Eu choro no Garoto. O Garoto é um filme que aí ele beijando o menino no final. O cartaz, quando foi lançado, estava escrito entre risos e lágrimas. Lágrimas é verdade. Nossa, muito mais lágrimas do que risos. Ele é perverso, né? Ele é perverso. E o menino, o carinho, aquele menino saindo. Morreu recentemente o garotinho no carro. E ele tem cenas bonitas que o menino vem quebrando a janela, né? E ele manda o menino quebrar a janela para ele consertar a janela e ganhar o dinheiro. Aí ele empurra o menino com a perna. Tem algumas cenas, mas eu não consigo sorrir com o Chaplin. Nunca consegui sorrir. Inclusive tem um dado, não sei se você sabe, o corpo dele foi violado. Não. Ele morreu em dezembro. Se eu não me engano, em dezembro de 77, e o corpo dele foi violado, alguém violou a sepultura. Não sabia. Foi, ele sofreu em vida, sofreu no pós-morte. E foi acusado de pedofilia, que ele tinha casado com as meninas novas, né? Paulette Goudart, uma delas, dentre outros, e isso é realmente. E ele é um lutador, porque ele criou a Unate de Artes, a empresa de cinema, ele defendeu o artista como artista, na década de 20, 30. E assim, Chaplin, ele era ator, ele era diretor, ele era roteirista, autor, ele era produtor, então ele fazia tudo nos filmes dele. Realmente, eu acho assim, que Chaplin é um nome inesquecível. É bom a gente ter começado já em grande estilo. E aí a gente vai para um cinema
nacional, cinema nosso. Esse eu dou muita risada. Certo. Muita, Esse é outra história. muita, porque eu acho uma obra-prima do cinema nacional, que é O Alto da Compadecida, Guel Arraes, ano 2000. Eu tive com o autor, eu conheci o autor, e uma das figuras mais bonitas, um velho, ele era rouco, né? E você conhecer Ariano Suassuna, eu fui num congresso e eu me falo com emoção, eu falei sobre Cacau, sobre ter um Padilha para ele. E um momento mais assim feliz de minha vida, eu não entrevistei, fui conversar, e a entrevista acabei em 2000. Ariano fez ele era paraibano e foi fazer ele morou também no Pernambuco e tinha ali um laço com Pernambuco, um inteligentíssimo. O texto essa peça é de 55. O filme é de 2000, que o filme vem a partir da série da Rede Globo, né? E Guel Arraes era o avô de Guel Arraes, Miguel Arraes, era amigo dele. De Suassuna. De Suassuna. O texto, eu nunca vi alguém escrever um texto daquela forma, traçar um perfil de João Grilo, a forma como João Grilo engendra a Igreja Católica, o político, a roubalheira, a corrupção, tudo. A bandidagem, ele leva e traz. Eu já li aquela peça para dar dor de cabeça, né? E já voltei em vídeo, voltava e via, porque a rapidez com que ele escreve e com que ele fala é um filme muito bonito. E o final ele joga bem, né? Nossa, eu gosto muito da forma como Nossa Senhora, ela é apresentada. Fernanda Montenegro, a inocência de Chicó, a esperteza de João Grilo, e todas essas figuras que eles brincam do padre, do bispo, do cangaceiro, da pessoa que está com fome, da mulher que alimenta o cachorro, a traição, que não é traição. Que, que no final você percebe que acho tão bonita aquela cena que ela diz assim, é porque eu amava tanto você, que me doía tanto, que eu te traía, uma forma de autopunição, ou para não te amar mais do que eu já te amava. É tão bonito aquele final ali. E foi proibida essa peça, você sabia, né? Essa peça foi proibida porque a esquerda, em 1960, ele foi de 55, foi questionado, e alguém achava que devia ser feita em cordel, que ele é um beletrista, um homem que mexe, o texto dele, inclusive a fala dele, né? Corre na internet ainda depoimentos dele, que é a forma como ele conta as histórias, né? Ele conta com alegria, ele é rouco, ele começa a falar. E Severino de Aracaju é o personagem de Marco Nanini, aquela história de Severino de Aracaju, uma bala que vou atirar, morra, você levanta e tal, e você não sente ódio ali, você está vendo que é um movimento. E me aparece Fernanda Montenegro com Nossa Senhora. Nossa! Jesus Cristo aparece preto. É uma das representações mais bonitas de Nossa Senhora que eu já vi. Ela joga de Fernanda Montenegro. Uma história bonita para traçar o perfil do nordestino, das agruras, do sofrimento, da esperteza, finge que morre, mas não morre, e vem e levanta, e o malandro que não é malandro, que leva desvantagem também, o padre também, que é meio corruptozinho também, que é falso moralista, paga aqui, né? E o bispo vai tombar com o dinheiro dele, tudo isso o enterro da cachorra. O cachorro da cachorra, mas é uma coisa incrível, né? A dissimulação. Né, você saber que, coisa linda, né? Eu ligo a televisão às vezes, se estiver passando, sabe quando você vai passando ali, que você tem outra coisa para fazer, mas eu preciso parar para assistir, porque aquela cena é como se ela fisgasse você. Está disponível no Netflix, eu assisto, gosto muito. E Guel Arraes fez uma coisa assim incrível, que o casamento do Master Gailer, o nome dele, o primeiro nome? Celto Mello e Matheus Nastergaile. O Matheus é incrível, e o Matheus, como o Celto Mello, que joga para lá, aquele cigarrinho na frente, joga para lá, e mente, joga mentiroso de marca maior, e você sabe que está mentindo, e ele convence. São filmes que são uma obra-prima, né? Fraga, o elenco é perfeito, a história é perfeita, eu acho tudo maravilhoso, acho uma obra-prima do cinema nacional. Uma alma é um dia a dia, sem ódio, não tem finge que é uma morte, mas não é morte, e tem um julgamento que ele fecha bem, uma obra-prima. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco com mais dicas de filme de Derivaldo Benedito, não saia daí.
Voltamos com o segundo bloco do Luz Câmera Arte. Estou aqui com Ederivaldo Benedito, nosso querido Bené, dando dicas de filmes para você. E a terceira dica dele é um outro clássico do cinema nacional, Dona Flor e seus dois maridos, 1976, correto? Exato. 1976. Me fala por que você escolheu essa obra-prima, direção de Bruno Barreto. Exato, me marcou muito. O livro é de 1970, o livro de Jorge Amado é de 69, se eu não me engano. O livro é de 76. O filme é de 76. Mas o livro é mais antigo um pouquinho. Antigo. Esse livro fala uma visão de Jorge Amado, o romance, num universo feminino. Poucas pessoas mergulharam no universo feminino com propriedade. Artistas assim. Você tem, eu destaco Roberto Carlos, cantou o amor como ninguém. Chico Buarque de Holanda, se você vai concordar, e Jorge Amado. Além do meu querido amigo Valdir Soriano. Valdir Soriano canta o amor de uma forma incrível. Esse filme, tirando bota cena... Vinícius aí nessa lista, Vinícius de Moraes. Não, lógico, desculpe. Vinícius de Moraes, dentre outros. Dentre outros. Tirando a cena, o filme é impecável. Tirando a cena que ele agride, que Vadinho, que é o Zé Vil, que agride Dona Flor, que é Sônia Braga. Tirando essa cena... Que tem no segundo filme. É muito pertinente você começar com essa observação. Porque eu acho, inclusive, que isso poderia ter sido retirado da segunda versão, fiz uma crítica. Porque mostra que ele realmente é abusivo, ele agride ela, ele bate nela, ele rouba o dinheiro dela, tem a violência aí também patrimonial, e parece que tudo se resolve com sexo. Exato. Que tudo isso compensa porque o sexo é maravilhoso. Mas não é isso, não é, né? Porque... na verdade, ela gosta dele, é de 46, o cenário é de 46, acontece na Bahia de 46. O que é que Jorge Amado mergulha ali? Na culinária. Ele fala de culinária ali, que poucas pessoas falam. E o tema é de Dorival Caymmi, o filme de Dorival Caymmi. E ele fala da culinária, né? E mexe com a degustar como se for, também para o ato sexual. O ato sexual. Mas tirando, Raquel, a cena de violência, porque ele começa seduzindo ela, ela gosta. Ele é mulher tudo pudica, certinho, tal. E ele... É um vadio. Vadio? É um vadio. Um vadio. E ele é uma figura, tal. E ela, né? Ele é uma figura que tá. Enquanto ele está seduzindo ela, chantageando, traindo ela sabe. Agarrando as alunas dela, tal, né? Tudo bem. Aí é até compreensível, né? Mas a cena mais eu tiraria do romance, quando ele toma, ela é agiota, agiota não, ela guarda o dinheirinho dela, ele vai e bate nela para ir para o prostíbulo. Essa cena no romance também fica bem evidenciada, para tomar o dinheiro dela. Só que, tirando essa cena, você vê que tem um equilíbrio muito grande, atualiza. O Teodoro tem uma parte de homem que as mulheres querem, tudo certinho, tocando a boé, tal, em farmacêutico, tal. Muito gentil, muito educado, tratando e ele esculhambado mesmo, desculpe a expressão, e tal. Então, se você juntar os dois, dá um homem. Seria o homem perfeito, com exceção, lógico, toda a ressalva da cena da violência. Seria o Teodoro com a sacanagem do Vadinho. Do Vadinho. O Vadinho, ele tem... Ele faz, e continua. Sacanagem no sentido sexual, não no da exploração. Na exploração. Então, este que é um filme atual, e ela tenta... E aí ele mistura também a questão afro, como se ele fosse um espírito, né? Ele é Ogã, ele tem a ligação com o candomblé, e aí a população vai para cima dele e tal. E as cenas, e ele começa a conversar com ela está mantendo contato com ele, relações com ele, e mistura os homens, como é que estão os dois. E ele fica assistindo o ato sexual dela com o Teodoro, e gozando de Teodoro. Exato. O romance é bonito. Gozando de Teodoro. Então, e a cena, aquela cena final, a cena é incrível na década de... fantástica, aquela cena parou o Pelourinho para gravar, né? Para gravar. Então, e é interessante. Bruno Barreto varreu. Esse filme,
pessoal tá vendo as cenas aqui enquanto a gente Foi tá falando. um dos filmes assim que bateu um recorde de audiência, ganhou, de bilheteria. Deu muito dinheiro. Perdeu agora pro filme do Gustavo, né? O Minha Mãe é Minha uma Mãe, peça. exato. Então ele empatou. Tem ele, tem Trapalhões, os Trapalhões, ele, se eu não me engano. Mas esse filme passou muito tempo, juntamente com o Dama do Lotação, que é outro filme que foi feito. Mas é um filme incrível. E um detalhe que você não me falou, não beliscou. A trilha sonora. A trilha sonora do filme é impecável. Linda, linda, linda. Ele começa com a trilha sonora e termina com a trilha sonora incrível. E começa com a morte dele, né? Num baile de carnaval, beijando todo mundo. E eu estou esperando você me beliscar também a sua lembrança. Tem a cena de um cidadão que não é itabunense, mas eu gostaria de prestar homenagem a ele, póstuma, que é uma figura que eu conheci, Mário Guzmão. Mário Guzmão tem uma cena que ele vem com um buquê de flores e ele é o boêmio. Aí vem tum, diz assim: seu marido era um porreta, e joga as flores assim, e é uma figura, e ele tem que ele é um boêmio de marca maior. Quanto à boemia, eu defendo a boemia, é uma relação pessoal, a boemia, a traição dele lá, tal, né? Mas a única cena que eu tiraria do filme é a cena da porrada, da agressão, que não tinha necessidade, e ela perdoa. E ela perdoa. E a mãe dele sabe. E perdoa durante o sexo, né? E a mãe, a sogra, diz que ele não presta. Não, vagabundo. E no enterro dele, ela tá destroçando o cidadão. Mas Jorge Amado é bom demais. Muito Jorge bom. É muito bom. Uma homenagem ao nosso contemporâneo no Dia da Cidade. Muito bem lembrado falar de Mário Guzmão. Quero até aproveitar para mandar um beijo para Emiron Gouveia. Emiron tinha um projeto do Cineclube aqui muito bacana, o Cineclube Mário Guzmão, o Cineclube Equio Reis também. Eu convivi com um grande beijo, Emiron, por trazer essa memória de Mário Guzmão e agora você trazendo também. E nosso quarto filme é outro recorde de tudo, né? De bilheteria, de estatuetas no Oscar, de tudo. Bocado de filme. É um filme muito especial. Eu assisti esse filme na minha infância, ficou anunciando o que ia passar. E o filme era tão longo que o filme... Não, jamais eu dormiria durante o filme. Primeiro que eu tinha insônia quando eu era pequena. Mas jamais dormiria diante de uma obra-prima como essa. Mas aí o vento levou. E aí o filme foi dividido em 5 partes. Ele passou a semana toda passando. Na televisão foi. E eu lembro que eu assisti a primeira parte, eu passava outro dia assim, ansiosíssima, para poder assistir a continuação daquela história. E eu era muito pequena mesmo, 8 anos de idade, ainda não tinha uma compreensão. E aí, aos 11, 12 anos, eu encontrei esse livro na biblioteca da minha escola, um livro... enorme, né? 801 de uma mulher, né? páginas, Margaret Mitchell, 801 páginas. A gente só podia renovar o livro 2 vezes, mas eu era muito íntima da administradora da biblioteca. Levei o livro nas férias, para uma viagem que eu fiz para Fortaleza, e li esse livro assim. E aí eu lembro que todo mundo curtindo praia, todo mundo curtindo tudo, e eu ali aficionada pelo E o Vento Levou, porque realmente é uma história que prende. E a história, ela foi escrita, o romance, logo após a Guerra de Secessão, realmente. Esse filme... Que foi entre o sul e o norte dos Estados Unidos. Esse filme, eu reputo, tem outros filmes também, assim, ele tem um corte, primeiro na questão da concepção, da imagem superposta, aquela cena de O'Hara, Scarlett O'Hara, eu nunca mais vou, né? Como é que é? Passar fome. Nunca mais vou Nunca mais vou sentir fome, por Deus. Por Deus, nunca vi. Rapaz, é pesada, né? Hei de sentir fome. E ela começa, a imagem é superposta, cinematográfica, 1939. E você coloca uma imagem assim, superposta, nunca vi aquilo no cinema. Belíssima. Belíssima. Quando ela chega em Tara, que ela pega a terra, né? Ela fala, terra é sempre terra, que o pai dela tinha ensinado, né? O senhor. E tem um detalhe, mais uma vez, a trilha sonora. Sensacional. A trilha sonora de Taras Bulba, né? Taras, tá, uma coisa assim. Então, não lembro o nome. E o elenco? O elenco, Clark Gable e Vivian Leigh. O que você diz desse elenco? Eu sabia tanta coisa desse filme. Esse filme foi o seguinte, esse filme é de 38 e foi lançado em 39. E... Na verdade, Vivian Leigh é linda aquela mulher. Mulher bonita danada. É bonita. Olha, Vivian Leigh.
Elizabeth Taylor, e dentre outras, ela é bonita. E uma atriz. Só que ela era mal-humorada. O filme não era para ela, não. Era para Bette... Oh, Bette Davis. Bette Davis. Mas acho que esse papel tinha que ser mesmo de uma atriz mal-humorada. Mal-humorada. Scarlett, exato. E aí ela o filme, mimada, ela é voluntariosa. E tem grandes atores, né? O filme foi Bette Davis, depois não quis, né? Tem um problema. É Victor Fleming, o filme, do diretor. O filme é colorido, o filme é muito bonito. Muito bonito. Tem uma cena da empregada puxando ela, como é? Tem um nome que tem? Amarrando o espartilho. Logo no início do filme. Vai empurrando, vai puxando. E o filme ela pedindo para puxar mais. Para puxar mais. E ela dissimulada, ela gosta do cidadão. Ela gosta de atenção. E são dois que universos. Mesmo sem ela ter interesse naqueles rapazes, ela quer estar rodeada de rapazes ali elogiando. E a guerra comendo fogo. Mesmo que a paixão dela seja por Ashley. E você sabia que tem um filme sobre o making-off desse filme? Não vi esse não. A Rede Globo passou durante quando completou. Passou isso. Eu estou buscando isso, até agora não achei. Quando o Vento Levou completou, o filme é 39, acho que não sei se foi 2009, não me recordo. A Rede Globo passou o making off, que é enorme, um filme enorme, é um filme de 1 hora. Eu já tentei buscar na internet. Se você encontrar, você me avisa, quem encontrar primeiro fala. Mas tem os bastidores que fala-se o seguinte, que ela não gostava de contracenar com o Clark Gable. Gente do céu. Eu ia que ele adorar. usava dentadura. Sabia disso? E o hálito dele não era legal. E tem uma cena bem... A principal Marilyn cena... Monroe adorava contracenar com o Clark Gable. Exatamente. Mas era danado. Mas assim, ela beija-me, né? Ela cena beija-me, Scarlett, beija-me, que aquela cena ficou clássica, né? E a cena também dos mortos, né? Aquela imagem subindo. E o diálogo perfeito, bem construído. Tem uma almofadinha, como é o nome dele? O que ela gosta? O outro personagem gosta dela também, bem almofadinha. Esqueci o nome do personagem. São vários atores bons. Tem o irmão de Melanie. Melanie era casada com Ashley, que é aquele poço de doçura. De doçura, né? Exato. Nossa, pensa numa rival doce e tudo. Até quando ela percebe que Scarlett gosta do marido dela, ainda assim ela não se volta contra Scarlett. Exato. Então tinha um dos maridos de Scarlett era irmão de Melanie. Exato. E o filme tem, o que dá bom é o colorido, as câmeras superpostas, 1939, o corte, né? E isso mostra a personagem dissimulada. Ela não está aí para a guerra, ela é, como é que eu diria? Egoísta, egocêntrica, só pensando nela. Isso aí é uma homenagem a você por isso, assim. Que tem a ver com com a psicanálise. Com a psicanálise. Então, com essa personalidade narcisista. Eu tô falando que você como um objeto de estudo, como você tem nessa área, eu tentei trazer um filme para nossa realidade. Uma personagem muito forte, carismática. Ela é aparentemente carismática, mas ela é malandra, né? Assim. Mas tem um lado de humor o filme tá uma guerra, todo mundo quebrado, morrendo de doendo. E tem um lado de humor, do lado de humor. O filme é bem feito, foi feito várias vezes. E o colorido, você vê, é carregado. E o quanto ela precisa no decorrer da trama, porque o filme todo, lógico que assim, eu assisti na televisão dividido em partes, mas o DVD era aquele DVD duplo. Eu vou te emprestar. DVD duplo, eu né? tenho. Não, DVD eu tenho. Eu não tenho mais o aparelho de DVD. Sim, mas esses DVDs especiais eu guardei. Eu tenho. São 2, não são? É duplo. Dois. O filme então, é incrível. Acho que são umas 4 horas de filme, E o final, quando passa... Quantas horas de filme, você lembra? O filme deve ter umas... olha, 4 horas. Você tem nas suas anotações? Dá uma olhadinha. Não tenho. 2 horas. O filme maior que foi feito é esse e o 10 Mandamentos que a gente comentou. 10 Mandamentos, que também é outro filme enorme. Um filme incrível. Esse passou inteiro, mas foi uma madrugada inteira assistindo esse filme. Esse filme é um filme que tem uma história... E parece que é uma história aparentemente boba, quer dizer assim, é uma história, um romance de mocinha, quando ela foi, a Margareth fez, né? Mas é um filme muito bonito. Tem uma mensagem muito boa e atualíssima. A forma como a personagem tem que se despedir de toda aquela vaidade, de todo aquele orgulho, sair do pedestal e de repente ela está passando fome. Ela está passando fome, ela tem que buscar ali raízes, ela tem que cuidar. E aí a gente percebe o quanto aquela menininha mimada se mostra uma mulher forte,
Né? No momento que os Yankees invadem a casa dela, que elas precisam tomar providências, né? Elas atiram nesse soldado e precisa se livrar tudo. do Mas corpo. dá a impressão, quer dizer, como se fosse, eu precisarei me prostituir, você entende assim isso? Quando ela casa. O primeiro casamento dela nem foi por vingança de Ashley, né? Porque Ashley pediu Melanie em casamento, ela foi e casou com o irmão de Melanie, assim. Ela diz um sim. Sem dar a menor importância, então foi por vingança. Aí tem o terceiro casamento dela, que é porque ela vê que o rapaz está bem de vida e que Tara precisa, e aí também ela toma essa decisão, porque ela tem um amor muito grande pela terra, que é a representação da figura do pai dela. Então, com o dinheiro daquele homem, ela vai conseguir cuidar de Tara, tem essa relação forte com a terra. A trilha sonora é a trilha sonora sensacional, e o final muito emblemático. Rapaz, o filme é... O que deixa, assim, acho que o que deixou todo mundo, assim, muito obcecado por esse filme é como o final é emblemático. Como a autora não quis resolver a trama, deixou para você. Ela deixa a coisa em aberto, ela na escada, fazendo uma promessa de que ela vai realizar tal feito, e a gente sabe que ela é obstinada, que provavelmente ela vai. E deixa aberto. E você deixa aberto, a gente fica querendo ver aquilo. Teve uma continuação, não foi da mesma autora? Não foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa, não. Eu sei que é uma obra de arte, o filme E falar nisso, já me lembrar, eu tenho na outra lista, você falou em final, assim, que eu botei na minha lista, eu tirei Os Anjos da Cara Suja. Esse eu não assisti, com James Garner. Não falou. Esse filme são dois bandidos, se alguém os assinar. Os Anjos da Cara Suja. Tem onde? São dois. 1939. Não, onde assiste hoje em dia? O endereço, o local. Eu não sei, nunca mais vi. Eu vi em DVD, eu não consegui pegar, comprar, adquirir, e eu vi, acho que tem na internet. Vamos procurar, são dois os Estados Unidos estava defendendo a pena de morte, e dois jovens, dois meninos saem do orfanato, um vai ser bandido e outro vai ser padre, e ele começa aí, no final ele é acusado de pena de morte, e ele grita. Esse filme eu saí constrangido, porque cinema não pode sair constrangido, né? Cinema sair pra cima. E me marcou muito. Os Anjos da Cara Suja com James Garner. Quinta dica aí, dica bônus de Bené. Gente, gostei de dica bônus. Esses 4 filmes que Bené indicou aqui, eu acho assim que a gente não pode passar pela vida sem ver esses 4 filmes. Tempos Modernos, O Alto da Compadecida, Dona Flor e Seus Dois Maridos e O Vento Levou. Acho que são filmes obrigatórios para todo mundo. São filmes belíssimos, obras-primas. Eu gostei muito da sua dica, das suas dicas e da sua visita. Obrigado. E vamos marcar um retorno. Obrigado, viu, Raquel? Para a gente poder programar esses filmes todos. Eu gosto quando o convidado fala de algum filme que eu não assisti, que aí eu corro e assisto quando eu tenho tempo hábil. Até para o cinema, eu aprendi muito com o cinema, repito. Aprendi a postura, falar com as pessoas, a geografia, a história. As pessoas questionam muito televisão, as pessoas questionam muito cinema. Aprendi muito com música. Minha mãe assistia muito cinema. Esse filme Vento Levou, minha mãe assistia, tinha um qual carinho com o Clark Gable, e é bom ver isso. Sua mãe tinha bom gosto. Minha mãe tinha um carinho enorme também. Bom gosto. E tem filme. Achava lindo. Quer ver? Minha mãe gostava de Robert Taylor. Minha mãe era apaixonada por Robert Taylor. Eu falo assim com gosto. Ele era bonito. Mas então, Taylor tem outros filmes, Hitchcock, que eu tenho pela a forma como ele faz os filmes, né? Esse filme, O Pássaro, me deixa Os Pássaros tenso. é maravilhoso. Filme dói. Mas tem filme bom, muitos bons. Gratidão por sua visita. Obrigado. Vamos marcar um retorno em breve, outra lista de Aderivaldo Benedito. Gratidão a você que acompanhou Luiz Câmara Arte. Lembre-se sempre, assista bons filmes, olhe as dicas de Bené, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Seja feliz todos os dias. Beijos.